tudo bem com você? Espero que esteja tudo certinho por aí. Mais um vídeo aqui nesse canal e eu vim trazer mais uma mensagem do coração de Deus que falou comigo e eu também creio e espero que vai falar com você também. O texto base dessa meditação encontra-se em Gênesis 16. Eu vou falar sobre uma mulher chamada Agar. Hoje Deus encontra você com essa palavra dizendo: Deus ouve, Ele te ouviu, Ele está te ouvindo. Então, Agar, ela era forasteira, era uma estrangeira, uma mulher deslocada no ambiente onde ela estava, certo? Era uma serva egípcia que havia sido trazida juntamente do Egito. E ela vivia exatamente o significado do seu nome, né? Que é forasteira, onde ela não se sentia da casa, onde ela não se sentia membro de uma família. Estava dentro de casa, mas não se sentia pertencente a ela, certo? Imagina então a situação de Agar. Mas aí, Sara e Abraão, eles têm uma promessa de serem pais de grandes nações. Sara, tomada ali pela ansiedade, talvez, né, ela vai ter uma atitude de precipitação. Ela vai querer adiantar, ela vai querer ajudar Deus no processo da realização da promessa. Como ela não conseguiria gerar, ela então oferece a sua serva Agar a seu esposo para que tivesse filhos no lugar dela. Aqui a gente vê o quanto a pressa pode gerar consequências, inclusive consequências que a promessa nunca geraria. E naquele momento ela vai olhar para Agar e vai entender que existe em Agar um potencial para que ela possa usar em seu favor. Assim como muitas pessoas que só nos valorizam mediante aquilo que a gente pode oferecer. Agar naquele momento já era forasteira, já era deslocada no ambiente e ela vai ser usada como um meio, como um pretexto, como uma forma de se chegar a uma realização de algo que se quer. Agar engravida. E algo muito interessante na palavra de Deus que diz que Agar começa a desprezar a Sara, porque agora a Sara não conseguia gerar, mas Agar, olha só como eu sou fértil, eu consegui dar filhos a Abraão, dar um filho a Abraão. Isso revela muito do nosso caráter mediante ao recebimento de nossas bênçãos, de nossas promessas. Quem perde a humildade, perde também a capacidade de administrar a bênção. Deus quer derramar uma bênção sobre nossas vidas, mas temos que cuidar a forma como a gente vai se comportar depois que receber essa bênção. Porque existem pessoas que são arrogantes antes mesmo de recebê-las, né? Então, devemos ter esse cuidado para manter a nossa essência, para manter a nossa humildade, para manter um coração grato, um coração fiel a Deus. Então a bênção, ela não trouxe arrogância. Na verdade, só revelou o potencial de arrogância que existe em qualquer ser humano. Mediante essa situação, Sara fica incomodada e começa a maltratar Agar. Porque as duas agora estão ali numa relação de rivalidade. Sara está enciumada, ela vai se sentir no direito de maltratar Agar. E Agar foge, porque não aguenta aquela situação. A dor que ela estava sentindo, o desprezo, passou a ser maior do que a capacidade dela de suportar aquela situação, de suportar se manter naquele lugar. A palavra de Deus fala que ela foge grávida, que ela foge já esperando o bebê no seu ventre. Agar fugiu carregando um futuro, fugiu carregando uma geração, uma promessa. Então nós sim podemos fugir de um lugar, podemos fugir de uma situação, mas a gente não consegue fugir do propósito de Deus. E Agar vai se encontrar no deserto. Já não tem mais água, já não tem mais nada. E naquele momento em que começa a sentir o peso da fuga, ela então se encontra perdida. Mas Deus encontrou Agar. Não foi Agar que encontrou Deus. Deus encontrou Agar. E o anjo do Senhor pergunta para ela: de onde vens e para onde vais? Pessoas feridas, elas sabem quando estão fugindo, elas sabem de onde estão fugindo, elas sabem por que elas estão fugindo, mas nem sempre elas sabem para onde elas estão indo. O anjo do Senhor perguntou isso não é porque ele não sabia, era porque ele queria revelar algo para a própria Agar, fazendo ela entender: olha, você fugiu, mas você não tinha direção. Você fugiu de uma situação sem ter um norte, sem ter um direcionamento. É importante em nossas vidas nós deixarmos um pouco de sermos tomados sempre pela emoção, de decidir as coisas sempre através da emoção e parar para pensar qual é o direcionamento que estamos tendo, qual é o objetivo do nosso movimento, por qual razão estamos dando esse passo. Mas Agar tinha fugido porque não aguentava mais aquela situação. Fugiu justamente assim, sem ter rumo, sem saber para onde ela fugiria. Muitos de nós somos assim, porque somos tomados pelo medo. Mas aí, como uma barata tonta, quando a gente joga o veneno nela, ela sai correndo, se batendo pelas paredes, pelos cantos. A gente, tomado pelo pavor, pelo medo, pelas sensações humanas,
a gente foge sem ter rumo. Devemos parar um pouco, refletir, mesmo que a situação esteja difícil, e tomar decisões motivadas pelo propósito de Deus em nossas vidas. É nesse momento então que Deus, o anjo do Senhor, manda Agar voltar. Não quer dizer que porque você saiu de uma situação era o que Deus queria, porque aquela situação estava difícil. Não, talvez Deus estava só te preparando para algo especial. Então Ele estava te forjando, preparando o teu caráter, mas aí você fugiu antes da hora. Então devemos cuidar, porque nem tudo é livramento. Ao mesmo tempo que voltar nem sempre é regredir. Naquele momento, Deus manda ela voltar, porque o propósito da vida dela ainda era se manter naquele lugar, ainda era permanecer naquele lugar. E o interessante é que quando o anjo do Senhor manda Agar voltar, ele fala para ela o seguinte: eu multiplicarei grandemente a tua descendência, de tal maneira que não será possível contá-la. Estás grávida e darás à luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Ismael, porquanto Yahvé te socorreu em teu sofrimento. O significado de Ismael é Deus ouviu. Não mostra uma oração que Agar tenha feito, formalizada em palavras. Não existe aqui uma oração que foi feita, mas Deus ouviu a aflição do coração dela. Deus ouviu o choro dela, as lágrimas dela, o sofrimento dela, antes mesmo de ela ter saído da casa dos seus senhores. Deus já estava ouvindo. E quando Deus fala para ela o nome do seu filho vai ser Ismael, ali está confirmando que Deus estava ouvindo ela desde o começo. Existem lágrimas que chegam ao céu em forma de orações. Tem momentos que a gente não tem mais palavras para falar. Tudo que sai de nós são lágrimas e gemidos. E naquele momento, Deus ouviu a tua oração. E o milagre não foi apenas aquele filho, o menino Ismael. O milagre era tudo que aquele filho representava, o significado que ele carregava. No versículo 13 diz que Agar deu o nome ao lugar de El Roi, o Deus que me vê, pois Deus havia falado com ela. E ela perguntava a si mesma: teria eu visto aquele que me vê? Então o Deus que ouve também é o Deus que te vê em todas as situações, desde as difíceis que você tem enfrentado até os momentos felizes que você tem vivenciado. Deus continua te vendo, Deus continua te ouvindo. O que Deus está falando conosco hoje é que, independente das palavras bonitas que a gente possa ou não estar usando em nossas orações, Deus tem ouvido cada lágrima que derramamos em secreto. Deus tem ouvido os sussurros do nosso coração, da nossa alma aflita. Deus tem presenciado o nosso coração que palpita, às vezes ansioso. Deus tem ouvido cada palpitar do nosso coração. Deus tem ouvido cada respiração ofegante por causa do medo, por causa das ansiedades da vida. E seja qual for a situação que tu estejas enfrentando, talvez tu te vê agora em um deserto porque fugiu de uma situação difícil. Ou então você está em meio a essa situação difícil querendo largar tudo. O Senhor te trouxe nesse vídeo para te dizer: Deus te ouve. Ismael, Deus te ouviu, Deus ouviu. E Deus ouviu, Deus viu cada momento. Talvez você esteja se sentindo como Agar, deslocado, esquecido, invisível no meio que você está. Mas Deus que vê também é o Deus que ouve. E aquilo que Deus ouve, Ele não ignora. Tem resposta de Deus chegando para a tua vida, em nome de Jesus. E toda vez que Agar chamava o menino enquanto ele crescia, imagine o pequeno Ismael correndo, fazendo bagunça, e ela toda vez que o chamar para chamar a sua atenção, ou para dar alguma palavra com ele, o chamava Ismael. E toda vez que ela pronunciava esse nome, ela relembrava: Deus ouve, Deus ouviu quando eu estava no deserto. Deus ouve, Deus me ouviu quando eu estava no deserto. E a partir desse menino, Agar ficou para a história como sendo a mãe de uma grande nação. Então você pode ser forasteiro, você pode ser invisível, você pode se sentir deslocado, mas eu tenho uma palavra para o teu coração. Por causa do propósito de Deus na tua vida, Deus te ouve e Ele está mudando essa história. Ele está mudando esse quadro, mas não fuja por causa da adversidade. Deus ainda te quer nesse lugar. Em nome de Jesus, amém? Deixa seu curtir aqui embaixo, deixa seu comentário, compartilha com mais pessoas, se inscreve aqui no canal e a gente se vê aí no próximo vídeo.